Olá, meus amigos, minhas amigas do canal do Salvador. Prazer poder estar de volta com vocês nessa semana em que chegamos aí na reta final da eleição de 2022. Eu queria começar um pouco diferente hoje. Eu queria falar um pouquinho a respeito, começar a falar um pouquinho a respeito da Petrobras. Nós já começamos a ouvir o governo dizendo que está represando, já tem aumento aí para os combustíveis. Porém, esses aumentos ficarão somente para depois do dia 30, depois do segundo turno. A economia começa a dar sinais de cansaço, né? Muitos problemas aí. Mas voltando à Petrobras, é difícil achar essa informação, eu tive que garimpar bastante aqui na internet para ver quanto o volume que a Petrobras pagou de dividendos aqui no ano de 2022. E nós chegamos a cifras de 80 bilhões de reais, dinheiro pago a título de dividendos. Eu vou deixar esses links nos comentários para vocês verem. Mas a Petrobras praticamente é uma das empresas no mundo, talvez a empresa que mais pagou dividendos durante o ano de 2022. E nós sentimos no bolso isso, né? Chegamos a pagar a gasolina R$ 8 o preço do litro, né? Alguns lugares do Brasil chegando até a 10 reais, né? Então, enquanto o governo arrancava o nosso couro, né, arrancava a nossa alma, né, a Petrobras dividia esses dividendos com rentistas pelo mundo, sendo a maior parte até fora do Brasil, né? Então, o governo não estava nem um pouco preocupado com as nossas dificuldades. E com o nosso sistema baseado em transporte rodoviário, os preços explodiram, a inflação explodiu, né? Chegamos aí a pagar 1 litro de leite a R$ 10, né? Então, estava mais barato o litro de gasolina do que 1 litro de leite, né? E essa inflação explodiu e os preços continuam muito altos ainda, né? Basta entrar no supermercado para a gente ver. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. E nessa semana, a Folha de São Paulo anunciou que o governo tem planos para, em 2023, não reajustar as aposentadorias e nem o salário mínimo pela inflação, né? O salário mínimo, que já é ridículo, imagina você não reajustar esses salários pela inflação, o impacto que vai ter isso na vida de cada um de nós, trabalhadores, aposentados brasileiros, né? Depois ele correu para dizer que não é bem assim, né? Mas eu queria compartilhar com vocês um vídeo, deixa eu ver se eu consigo aqui bem rapidinho, um vídeo do seu Paulo Guedes falando algumas coisas interessantes. Um segundinho só. Ok, vou compartilhar com vocês aqui esse vídeo do Paulo Guedes. Enquanto nós ouvimos esse vídeo, eu gostaria que vocês pensassem se dá para confiar num sujeito como esse. Essa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. Era a terceira torre que nós pedimos derrubar. Muito bem. Aí, numa reunião ministerial, o seu Paulo Guedes Pinochet, ele fala que enrolou os funcionários públicos, né, e colocou uma granada no bolso desses funcionários, né, e realmente os funcionários públicos estão há 2 anos sem qualquer reajuste, né? Então, é esse mesmo camarada que diz que sim, o salário mínimo vai ter reajuste, provavelmente até acima da inflação.
Só que o salário mínimo já está há 4 anos sem aumento real, né? Então, esse é o grande fantasma que nós temos aí pela frente. Então, esse governo, enquanto ele fica falando da pauta de costumes, fica falando de aborto, fica falando de banheiro unissex, de que o Lula vai fechar igrejas, né? Na verdade, eles escondem as pautas econômicas que de fato importam para os brasileiros, né? Eu gostaria só de lembrar a vocês que o Paulo Guedes Pinochet, ele foi assessor econômico lá de Augusto Pinochet, aquele general assassino chileno, né? Então ele participou lá, acho que 30 anos atrás, até mais, daquele projeto sanguinário, né? E hoje os aposentados chilenos mal têm dinheiro, são aposentadorias que é uma miséria, né? E muitos mal têm dinheiro para comprar medicamento, né? Que esses aposentados precisam, né? E queria lembrar a vocês também que Paulo Guedes Pinochet, ele tem 10 milhões de dólares, pelo menos é o que foi encontrado, né? Em paraíso fiscal, né? E ele mantém o dinheiro lá para não pagar impostos aqui no Brasil, né? Então eu fico bastante admirado como esse povo acredita no Brasil, como eles pensam no Brasil, né? Até guardam as suas fortunas fora do Brasil, né? Sem falar que privatizaram a Eletrobras, né? A Eletrobras foi passado pelos cobres, né? E, como diziam alguns analistas, a Eletrobras iria virar fumaça, né? E realmente o dinheiro da privatização da Eletrobras já era. E vamos ver o que vai acontecer com as tarifas de energia elétrica daqui para frente. Um setor estratégico entregue na mão de empresas estrangeiras, né? Nenhum país sério no mundo faria isso, não é? Muito bem. E eu queria finalmente, né, dizer para vocês que essas semanas, né, cada dia é um dia de um escândalo, né? Meu filho chegou em casa hoje, falou, pai, qual é o escândalo do dia, né? Então nós tivemos Bolsonaro, né? Ele mesmo falou sobre as meninas, as adolescentes venezuelanas, né? De 14, 15 anos, que tinha pintado um clima. Depois foi a 1 hora da manhã fazer uma live para explicar que não era bem aquilo, mas todo mundo entendeu o que ele estava querendo dizer com pintar um clima, né? Depois nós tivemos o escândalo ontem, ou antes de ontem, aquele Roberto Jefferson, né? Um homem de bem cristão, né? Que recebeu a Polícia Federal com 50 tiros de fuzil e com 3 granadas explodindo ali nesses agentes federais, né? Um homem cristão, bolsonarista raiz, né? Então, e o interessante é que todos esses escândalos, meus amigos, por incrível que pareça, ele não tira um voto de Bolsonaro, né? É muito interessante. Para mim, hoje, o que restou de Bolsonaro é Bolsonaro zumbi, né? Nada abala essas pessoas, né? As rachadinhas, imóveis comprados com sacos de dinheiro, mais de 100 imóveis, enfim, nada abala esses bolsomínios zumbis, né? Então, eu queria dizer que eu não esqueci do genocídio patrocinado por esse sujeito que presidente do nosso país. Não esqueci dos amigos, dos conhecidos, dos familiares que morreram durante a pandemia e que não teriam morrido se essa vacina tivesse chegado antes, né? Cientistas dizem que pelo menos metade dessas quase mais de 600 mil mortes poderiam ter sido evitadas, né? Então a gente vê o Brasil hoje numa encruzilhada, né? Nós temos a eleição hoje não é entre Lula e Bolsonaro, a eleição hoje é entre
a civilidade e a barbárie, né? Eles já destruíram boa parte desse nosso país nesses 4 anos, e uma vitória de Bolsonaro agora vai significar um retrocesso que vamos precisar depois de 20 anos para tentar colocar o Brasil nos trilhos, né? A maioria dos cientistas, dos políticos que ainda têm algum juízo na cabeça, cantores, artistas, pessoal ligado às universidades, estão todos do lado da civilidade, né? A gente vê pessoas escrotas, né? Que ainda defende esse bolsonarismo que é um lixo. Então, eu queria aqui dizer que a eleição realmente está nas mãos daqueles que não votaram no primeiro turno, né? Então, se você não votou no primeiro turno, por favor, salve o nosso país, né? Se você não pretende, a partir de janeiro de 2023, deixar o Brasil, né? Como nós temos aí milhares e milhares e milhares, especialmente jovens, deixando o Brasil, né? Porque não vem futuro nessa nossa nação, né? Por favor, né? Vote e se posicione do lado do bem, do lado da civilidade. Eu entendo que uma parte ainda desses bolsominions é gente enganada, gente iludida, né? Mas uma boa parte é zumbi mesmo, né? Perdeu a capacidade de raciocinar, de pensar. Então, dia 30, vamos para as urnas e vamos votar 13 e botar um fim nesse governo genocida, fascista, racista, homofóbico e, na verdade, falta adjetivos para descrever essa escória, né? Forte abraço e até o próximo vídeo, meus amigos. Até lá.